Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá pessoal, tudo bom? Ótimo estar com vocês de novo, aqui no nosso podcast da GoEpic. Hoje a gente vai falar, sobre o tão famoso leilão reverso para compras, né? O nosso intuito aqui hoje é trazer esclarecimentos sobre algumas das principais dúvidas. E quem vai nos explicar um pouco mais hoje, né, sobre essa modalidade de aquisição vai ser a Verena. A Verena atua há mais de 18 anos com gestão de suprimentos, diretos e indiretos. E atualmente ela é head de estratégia e operacional de compras indiretas na BB Brasil, onde há cerca de mais ou menos 4 anos ela tem feito um trabalho, né, de desenvolvimento dessa frente na ABB. Além, é claro, né, de ser coautora do livro Mulheres em Compras. Verena, eu confesso que estou bastante empolgado hoje de estar aqui falando com você. Eu sou uma das pessoas, né, que segue você há um certo tempo, tem acompanhado o conteúdo riquíssimo que você compartilha, né, com o time com as pessoas, né, de compras. Tem uma palavra que você usa bastante, né, que eu acho que é uma das marcas tuas ali, que é compra amores. E aí quero que você traga um pouquinho mais da tua experiência, se você puder compartilhar com a gente antes, mesmo até da gente entrar, né, nessa troca aí com o nosso público, com os nossos ouvintes. Ai, obrigada, Wellington, pela apresentação. Na verdade, eu estou bastante entusiasmada de estar aqui também dividindo com vocês esse momento. Agradeço demais o convite, né? Eu que adoro ter essa troca, eu acho que é uma troca mútua, né? De aprendizagem mútua entre as pessoas aí do nosso segmento. Então, sempre me disponho aí quando você precisar, quando a gente precisar bater um papo. Para mim, sempre é um prazer. E é verdade, eu acho que eu acabei ficando conhecida, né, por esse jargão, digamos assim, essa palavra comprar amores. Eu estava um belo dia, foi até interessante esse insight, porque estava um belo dia conversando com um colega da área, né, também, né, que tem enfim, um software na solução aí de procurement, e ele falou: "Você já parou para reparar como que nós somos chamados no mercado comprador? A gente compra a dor e o vende a dor, o vendedor vende a dor. Pô, isso já atrela uma situação muito pesada para nossa profissão, né? O nome É já, verdade. né, é pesado. Eu falei, nossa, faz sentido, né? Por que não compra amor em vez de dor, né? Ou vende amor ao invés de dor? Aí Uhum. ficou na minha cabeça isso, e aí, junto, né, com insights aí de Instagram, de outras redes sociais, eu falei, por que não, né? Então comecei a atrelar esse nome, porque a gente trabalha com amor no final das contas, quem gosta do que faz, trabalha com amor. E a partir Muito daí eu bom, comecei a usá-lo. muito bom. De fato, né, às vezes a gente não se apega, né, à etimologia das palavras ali, né, do verdadeiro significado delas, e está trazendo, às vezes, um peso que não precisa, né, e, de fato, o time de compras, ele está resolvendo uma dor, né, não comprando uma Tem dor. toda a razão. É o A gente, contrário, né. o pessoal fala, ai, compras gasta muito, né? Eu falei, não, compras economiza muito para a empresa, né? Quando eu falo, não, esse departamento é o que mais gasta, eu falei, não, na verdade é o que mais economiza para a Poxa, empresa, não é? A gente com busca a certeza. economia. Realmente uma mudança né, o mindset que a gente ouviu falar muito aí nos últimos tempos, né, que eu acho que o teu trabalho, inclusive, né, no LinkedIn, eu acho que tem esse poder de mudar, eu acho que a forma como as pessoas veem compras mesmo. Então, muito legal o que você vem fazendo nesse Muito sentido. obrigada. Acho que tem E, um ecossistema já modificando o nosso profissionalismo aí com relação às compras. com certeza, tem muita coisa boa por vir, sem dúvida nenhuma. Isso aí. Verena, parece uma pergunta básica, mas conversando com vários clientes e parceiros, né, geralmente é uma dúvida que ainda surge. A gente fala de leilão, fala de fato, coisas até mais do dia a dia ali de compras, né, relacionados a uma simples requisição, né, de compras junto com análise de cotações, seja manual ou automatizado, né, ou não. Mas a dúvida, né, que não quer calar é por que, de fato, né, realizar um leilão? Olha, já indo direto, né, a esse questionamento, a gente tem vários mecanismos de negociação, né? É, e o leilão,
eu acho que ele é muito utilizado quando a gente tem alguns fatores específicos a serem resolvidos. Por exemplo, é claro, se você já tem um histórico de realização de leilão ou negociações tradicionais, é nítido o quanto esse mecanismo de leilão ele traz resultados bastante expressivos a título de saving, né, de negociação. Então, eu acho que assim, quando a gente define adotar esse mecanismo, né, para uma negociação, é porque a gente precisa de mais savings, precisa de resultados mais expressivos a título de negociação, né? Também, quando a gente tem, não é simples, vamos definir, fazer um leilão, não. Quando a gente analisa mercadologicamente a situação, então, é uma categoria que a gente pode fazer leilão, tem vários players, tem vários fornecedores concorrendo, então, esse quesitos favorece para a gente tomar essa decisão, né? Então, de fato, o leilão é um mecanismo não sei se eu posso dizer simples, porque ele muitas vezes não é, mas ele é um mecanismo que nos ajuda a trazer resultados quando os parâmetros, né, para tomar decisão favorecem. Então, muitos fornecedores, né, a categoria, o item que a gente está utilizando, ele permite que a gente faça um leilão de forma mais rápida. Perfeito. E você, eu acho que você usou a palavra, inclusive, né, que eu ia trazer para contribuir. De fato, então, você, dentro da experiência que você tem, você enxerga que essa padronização acaba trazendo velocidade também para essa tomada de decisão? Olha, ressaltando esse quesito velocidade, eu acho que é o seguinte: o processo de negociação ele acaba sendo mais rápido num leilão. Porém, a preparação, o planejamento do leilão pode ser um pouquinho mais moroso do que o modelo tradicional de negociação. Então, eu acho que esse é o pulo do gato para a gente se atentar quando decide fazer um leilão. O quão a prévia desse processo que vai ser negociado demanda. Porque também a gente fala, o leilão é mais rápido. O processo de negociação, que é uma parcela do nosso processo, né, do que o comprador faz, ele é mais rápido, né, porque muitas das vezes tem um determinado tempo num processo de leilão que o fornecedor fica apto a colocar sua proposta. Porém, a prévia ao leilão precisa ser muito amadurecida, né, precisa ser muito detalhada de forma que todos os participantes tenham um entendimento uniforme, claro, do que estão propondo, né, da sua proposta. Perfeito. Então, a prévia, às vezes, pode tomar mais tempo que uma negociação tradicional, mas se faz necessária muitas das vezes. Perfeito, perfeito. E pensando, a gente falou agora, né, trazendo o porquê do leilão de maneira um pouco mais aberta, Uhum. mas se a gente falar agora especificamente, né, de leilão reverso, existe diferença, né, e qual ou quais seriam as diferenças quando a gente fala de leilão reverso e uma negociação comum, né, com o fornecedor? Existe diferença? Olha, eu acredito que sim, certamente. Primeiro, assim, o leilão reverso, né? O porquê do nome reverso, que muitas vezes a gente não sabe a origem. Mas quando a gente atrela leilão, muitas vezes vem na nossa cabeça aquele formato tradicional que a gente via em sites ou as pessoas reunidas num ambiente onde o vendedor coloca, né, o item a ser vendido e cada um dá seu lance é, majoritariamente, majorando, né, a última proposta. O leilão reverso se chama reverso porque é o oposto, né? A gente coloca um valor base, muitas das vezes, né, como referência, e não o vendedor, o comprador, mas sim o vendedor coloca seus valores de forma decrescente, né? Por isso que chama reverso. E diferente do modelo tradicional, muitas das vezes é feito em ferramentas, né? Então, se a gente comparar a negociação tradicional com o leilão reverso, o que difere talvez é o approach que a gente utiliza nessa negociação. Nas negociações tradicionais, muitas das vezes, dependendo do modelo também que você trabalha, pode ser online, né? Uma reunião online num sistema, enfim, de conversas online, pode ser presencial numa sala de reunião, né? Muitas das vezes, pode ser por e-mail, e geralmente o leilão reverso ou os leilões são executados em uma ferramenta. O que torna o processo, talvez, de negociação um pouquinho mais frio, porém
como eu disse no começo, mais uniforme, mais transparente, né? Porque tudo que está numa ferramenta vai ter o histórico. Né? Então, se você quer uma transparência, uniformidade entre os fornecedores, o leilão ele é muito usual. Né, vão estar lá as informações iguais para todos os fornecedores, no mesmo período lead time, vai ser o mesmo, né, o período de tempo que eles podem colocar proposta será a mesma, né, então se dependendo do que você está negociando e com quem você está negociando, o leilão reverso ele é muito satisfatório, né, Uhum. e ele vai trazer um histórico e informações uniformes para aqueles players que estão participando. Já tradicional, você é, também estuda, né, com quem que você está negociando. Muitas das vezes a gente precisa entender o mercado e os players que estão e como eles se comportam, né? Se ele é líder de mercado, se ele não é, né? Se ele está com Uhum. estoque, se ele não está. A gente sabe a situação, às vezes, financeira do fornecedor também. Então, o approach na negociação tradicional, ela pode ser um pouquinho diferente, né? O nosso speech. Então, a condução difere um pouco. Não que as informações sejam diferentes, tá? Entre os players. Perfeito. Muitas das vezes a gente tem que passar as mesmas informações, os status tem que ser uniforme, mas o discurso pode modificar um pouquinho no tradicional. Perfeito. E você trouxe alguns pontos que são bem interessantes, né? A gente hoje fala muito de tecnologia, e imaginar de fato, né, um leilão reverso, né, acontecendo de maneira presencial ou até mesmo por e-mail, né? Primeira coisa que você falou, eu sou do mundo de tecnologia, né? Então, para mim, o leilão ele existe depois da tecnologia. É basicamente isso. Ou seja, tem um bom caminho ali de exemplos, né? Que por estar focado em tecnologia que eu desconheço. A questão de transparência, quando a gente fala, Verena, de, por exemplo, algo que acontece por e-mail, ou o fato de ser, né, em uma sala presencial, a tecnologia ela traz um diferencial nesse sentido para a parte de transparência? Certamente, certamente. Eu acho que cada vez mais, a título de compliance das empresas, empresas que priorizam isso, querem histórico e querem estar dentro da sua cultura, vão aplicar a tecnologia, né, para estar em linha com a política. Então, Perfeito. dando um exemplo, tá? Se a gente vai iniciar um leilão, a gente convida os fornecedores, a gente pode fazer essa RFI, né, o primeiro gatilho, Uhum, através da própria ferramenta, né? Muitas das uhum, vezes eles respondem através da ferramenta, né? E a ferramenta pode trazer, dar um output em relação à pontuação, por exemplo, desse fornecedor, ou os critérios que a gente colocou da RFI vão estar lá mostrando os fatores decisórios de quem perfeito, vai seguir adiante ou não num leilão. O perfeito. que a gente pode também ter no tradicional, através do e-mail, mas muitas das vezes são tomadas de decisões, não vou falar de subjetivas, né? Mas podem trazer um viés subjetivo na tomada de decisão do modelo tradicional, o que a ferramenta bloqueia, né? O que a ferramenta traz a fotografia das tomadas de decisões para seguir com o processo de leilão. Então, tanto a RFI pode ser salva, pode estar o histórico, a RFP também, né? Uhum, Quando a gente fala de prévia, você falou de tecnologia, o próprio contrato, a minuta contratual que tem que estar ciente entre os fornecedores que vão participar do leilão, ela pode estar lá, né, de alguma forma no sistema para eles darem um aceite, uhum. né, formal. Então, a ferramenta, ela nos favorece a título também de compliance, não só de velocidade, né, mas o compliance eu acho que fica muito claro, muito nítido quando a gente faz o processo dentro da ferramenta. Ou seja, mega importante, né? Quando a gente fala de compras, né? De aquisição. Assim, na dúvida, quando eu posso, eu prefiro fazer um leilão, certamente, um leilão reverso em ferramentas, onde posteriormente eu tenha o histórico e possa provar lá todo o processo, né, que o nosso departamento fez até a tomada de decisão do fornecedor. Perfeito. Você citou, né, RFI, RFP. A gente está no mundo aí de RFX, né? Tem tanta RF.
em compras, né? Que às vezes é mais fácil, a gente muda a sigla do final ali para tentar representar, né, a quantidade de RFs, né, que a gente tem que fazer ao longo do dia ali. E, Verena, dentro desse tema, né, de leilão reverso, tem normas específicas que devem ser seguidas para realizar um leilão reverso? Olha, não sei se eu vou falar normas, né, mas talvez guidelines, né, instruções. Uhum, Normas talvez a gente possa falar, porque o leilão ele é muito utilizado em licitações, né, em uhum, processos governamentais, que justamente que fica explícito para todo mundo ver, né, ter perfeito. a transparência, né, que se Uhum, pede quando trata-se de processos públicos. É, mas essas instruções, elas podem ser definidas até nas ferramentas, elas nos permitem colocar as instruções para que a gente passe depois para os fornecedores, para os participantes, como vai ser o processo, né, de proposta. A gente perfeito. sabe também, o leilão reverso, ele tem o modelo inglês, tem o dinâmico, né, o inglês, Uhum, onde o fornecedor ele é obrigado a colocar a proposta dele, comparando a dele mesmo, um valor inferior, e os dinâmicos, onde os fornecedores vêm, né, através de um baseline, veem a sua posição e vão tentando decrescer em relação ao concorrente, não necessariamente só a perfeito. sua última proposta. Então, eu acho que assim, a título de guidance, né, que a gente pode colocar no processo de leilão, sim, ele precisa ser estabelecido dia, tempo, é, é, valores o percentual de decréscimo que você quer colocar, Uhum, né, no processo. Eu acho muito importante, né, eu acho que vale destacar isso, que são treinamentos prévios ao leilão para o fornecedor sobre a ferramenta. Tá? Isso é de extrema importância, porque nem todos fornecedores que vão participar têm conhecimento, às vezes, da ferramenta a ser utilizada. Tá? E eu perfeito. já passei por uns apuros na hora, a gente, mesmo com treinamento, na hora H de fazer a proposta, de abrir o lance, tem dificuldade. Aham, Então, eu acho que alguns direcionamentos prévios ao evento em si são necessários, ótimo né? Não sei ponto. se normas, mas alguns, eu posso dizer que alguns orientativos se fazem necessários para que dê certo aí no evento. Ótimo ponto. Não adianta eu ter toda essa tecnologia se o fornecedor não vai conseguir entrar, né, e fazer justamente o uso adequado da ferramenta. É um ponto excelente, que com certeza, né, no dia a dia deve passar bastante despercebido, inclusive. E Imagino a que gente vai você. aprendendo na prática, né? Então, Aham, quer dizer, assim, desde o processo de onboarding do fornecedor na ferramenta, o cadastro dele, enfim, o básico, né? As informações básicas dele para que no momento aí tenha tudo certinho. Então, a gente tem que se atentar muito nesses pontos para que no dia dê tudo correto, mas como eu disse, a gente vai aprendendo na prática, né? Então, cada leilão que eu promovo aqui, eu vou falando, putz, no próximo, né? Esse é um insight no próximo edição aprendida, eu vou colocar em prática. perfeito, perfeito. Ótimo ponto. É, e não tem como a gente falar de compras, né, e falar de leilão sem falar de saving. E aí, outra dúvida aqui, né, dos nossos ouvintes está relacionada a se o leilão realmente vale a pena quando o assunto é saving, né? Dentro da tua experiência, Verena, qual seria o direcionamento, o que já aconteceu com você? Realmente vale a pena para isso, para essa finalidade? Olha, eu não tenho, talvez, outra dica se você está buscando saving que não seja um leilão eletrônico. Eu acho que é super válido. Historicamente, quando a gente vai ver, falar sobre isso, os estudos, né, que mostram, a parte acadêmica fala que o leilão traz de 5 a 20%. Obviamente, como eu disse anteriormente, depende do item que a gente está colocando, né, no leilão, a Uhum, situação mercadológica daquele item, né, como ele está se comportando naquele momento, né, como o mercado está perfeito. referente àquele momento e a quantidade de fornecedores. Então, esses Uhum, parâmetros certamente vão impactar no resultado. Mas o leilão em si, ele já promove, né, uma excitação do outro lado em tentar ganhar, né? É natural, eu acho. uhum, Até trazendo para o lado pessoal, quando a gente está numa competição,
a gente, obviamente, dentro de uma, quando a gente tem, né, um parâmetro, a gente vai buscar ganhar em relação, é natural do ser humano, né, a Perfeito. competitividade. Então, ele promove isso entre o mercado. Então, acaba trazendo realmente mais resultados positivos em relação a saving. Perfeito. E tem alguma categoria, Verena, que você enxerga que talvez não seja ideal, assim, de estar dentro, né, de um leilão reverso, por exemplo? Olha, eu não vou colocar limitação, tá, à prática do leilão reverso, mas bato nessa tecla, e até porque foi um aprendizado. Uhum. Vão falar, materiais são mais simples de executar. Talvez seja mais simples se a estrutura, né, do mapa comparativo estiver bem clara lá, a unidade de medida estiver bem clara no leilão, né, a quantidade. Então, a gente tem que se atentar muito aos parâmetros que vão fazer a comparação do valor final. Uhum. Porque quando fala-se de, por exemplo, serviço, um item, um projeto turnkey, dá para fazer no leilão? Dá, nada impede. Então, acho que tudo dá para fazer no leilão. O que precisa se atentar muito é exatamente no se todos os fornecedores estão cientes do que eles estão orçando. Então, se eu quero, por exemplo, um projeto turnkey, a proposta deles inclua tudo, mas tudo mesmo. Previamente ao leilão, tem que estar muito claro para o fornecedor a unidade que ele vai colocar de medida lá de um Uhum. serviço também, a quantidade, o histograma, o prazo, a quantidade de equipe que ele vai mobilizar para aquilo. Então, assim, dá para fazer todo tipo de negociação num leilão reverso? Eu acredito que sim, desde que os parâmetros para todos os fornecedores que vão participar estejam muito claros. Então, todos estão colocando a sua proposta dentro da ferramenta ciente do escopo? Está alinhado? Ok, então manda bala, o leilão vai ser resoluto no processo de negociação, trazendo mais saving. Se você tem algum parâmetro que difere, talvez não tão tangível na negociação, é melhor não utilizar, então, a ferramenta de leilão e negociar à parte, de repente em cláusulas contratuais, em anexos, na proposta, onde um difere do outro, né, em termos de Perfeito. escopo. Perfeito o que você trouxe. Você trouxe um exemplo de um case, inclusive, que a gente tem, né, hoje na GoEpic, que é justamente a preocupação que a gente tem com o que é enviado pelo fornecedor, né, a nível de parâmetro, unidade bem definida. Aí a IA entra fazendo magia, né, ou mágica, de fato validando, né, se tudo que ele precisava ter preenchido, até antes de enviar, né, tudo que ele precisava ter preenchido, né, parâmetros, unidades, assim por diante, se acompanha um template do cliente, né? E aí ele vai verificar todos os itens de maneira automatizada e eu evito, né, que qualquer tipo de informação seja enviada, de maneira a faltar com um parâmetro que é essencial, né, para o leilão ou para qualquer tipo, né, de outro serviço que vai ser contratado, de outra forma ou de outra ferramenta que seja usada, né, que não seja o leilão. Então, realmente, essa etapa é uma etapa que às vezes a gente não enxerga o peso dela se não estiver metrificando, né, e fazendo ali, eu acho que justamente medindo o lead time, né, tempos e movimentos, ver quanto tempo fica no fornecedor, né, uma etapa da atividade, quanto tempo está de fato com o time de compras ou com outras áreas. E aí, fazendo essa medição, a gente enxergou, né, que o fornecedor, ele pode, realmente ele pode ser um ofensor no que diz respeito, né, eu fechar o meu ciclo ali, né, de aquisição dentro do prazo que eu imagino, dentro do SLA que eu tenho. Bom, tô só pontuando que foi muito bem colocado, né? É Não, algo que a eu gente vem acho que buscando fazer no dia a dia, inclusive. ninguém melhor que vocês, né, que disponibilizam essas ferramentas, tem experiências que com diversos parceiros, né, para trazer mais assertividade para o cliente. Então, é, Perfeito. o que eu estou falando aqui, certamente vocês vivem na prática e até ajudam, né, com insights para quando precisar promover um leilão aí. Perfeito. E até que a gente falou, né, do mundo lindo, né, do leilão reverso, de algumas dicas ali, né, insights de como tem que ser desde o início. De fato, né, uma ferramenta, você pontuou aqui para a gente, uma ferramenta ótima para saving, para trazer, né, visibilidade. Se tiver processos, né, os processos muitas vezes, quando a gente fala de leilão, envolvem algum tipo de auditoria futura. Então, até que a gente falou
todos os pontos, né, de fato, que são positivos e que podem trazer, né, algum tipo de benefício quando a gente fala de leilão. E, Verena, o que pode dar de errado ao longo de um leilão? Então, vou te falar uma situação que aconteceu comigo, que também, assim, foi super desafiadora, mas também me trouxe um aprendizado imenso. Eu fui realizar um leilão, né, em uma ferramenta, e a gente escolheu, né, os players, ali, todo o escopo que precisava ser, enfim, orçado, o Aham, prazo, preparamos a ferramenta, o onboarding dos fornecedores e iniciamos, né, o processo de leilão abertos, obviamente sem citar o nome dos fornecedores, dos concorrentes, mas abertos no sentido de colocar farol na posição desses players, né? Onde eles estavam em relação aos concorrentes. aham, Porém, a gente esqueceu de mencionar previamente que a tomada de decisão, né, de quem iria levar esse escopo não estaria apenas no valor, hum, tá? Existiam outros critérios para tomada de decisão internos, né, na empresa, que não limitavam-se apenas, né, a valores. E o que aconteceu? Terminamos, então, o processo do leilão na ferramenta. Obviamente, o que propôs a melhor condição comercial estava lá, né, aham, estampado na ferramenta. Na sequência, encerrando, ele já enviou um e-mail perguntando, né, quais seriam os próximos passos. Porém, internamente, a gente tinha alguns critérios, uma matriz de tomada de decisão, né, trazendo pontuações, uma fórmula paramétrica para a gente hum, chegar no finalista, né, perfeito. com diversos critérios. E que, infelizmente, esse fornecedor que propôs a melhor proposta, que trouxe a melhor proposta comercial na ferramenta, não estaria no final com a melhor pontuação para que a E gente. aí? Foi uma situação super desafiadora, de verdade, Uhum, mas também uma lição aprendida. Tivemos que explicar que internamente a gente teríamos outros fatores, né? Obviamente que o fornecedor ficou super chateado e hum, não tira a razão dele, porque não foi falado anteriormente, né? uhum, Esses critérios, né? E tivemos que abordar até o nosso jurídico para como pudéssemos retornar, né, essa situação, que ele não era o vencedor, apesar de trazer a melhor proposta comercial na ferramenta que estava lá, né, na fotografia, auditada, etc. uhum, Pedimos ajuda do jurídico para reportar isso e que não trouxesse, porque, de certa forma, ele poderia achar que a equipe estava tendenciando a um outro, já que ele trouxe a melhor condição claro, comercial. sim, Então foi duro, né? Entendi super a posição dele de ficar chateado, mas foi uma lição aprendida, né? Então, assim como dica, o que pode dar errado, a primeira dica é essa. Então, antes, lá no convite RFX, enfim, como a gente quiser chamar, já claro quais são os critérios daquele evento, né? Quem vai ser o ganhador. É só título comercial, digo, perfeito. proposta, ou Uhum, não, a situação financeira que você pesquisou, o benchmark que você fez dele, de atendimento com outros, né, parceiros aí de sim, mercado, né, quais são os critérios finais, né, e a pontuação para que todos os participantes tenham a ciência, né, como podem vir a ganhar ou não. Então, assim, isso foi uma lição aprendida. Agora, todos os leilões que a gente promove estão claros os critérios da tomada de decisão, tá? Ou perfeito. ainda, se ele vai para o leilão, é que ele já expurgamos todos aqueles que têm risco, então aí a gente só toma a decisão final no valor comercial mesmo, porque já está participando Aham, do leilão, significa que a gente já mitigou todos os riscos prévios dos players, então quem uhum, está vai ser só a condição comercial, a gente também deixa claro quando isso vai acontecer. E como uma segunda dica que também já vivenciei, e acho que eu comentei aqui previamente,
são os treinamentos prévios à ferramenta. Perfeito. Porque em algumas, não foi só em uma situação, mas mais de uma, a gente tinha expectativa que um determinado fornecedor colocasse uma proposta melhor, só que chegou no dia do evento, né, no período, ele não conseguia se logar, não conseguia fazer, né, Nossa. entrar na ferramenta, então Aham. foi aquela confusão, a gente teve que postergar, né, o evento por algumas vezes, o que é ruim Aham. para quem estava lá colocando sua proposta para os outros concorrentes, né, que estavam lá colocando sua proposta, é, que no final a gente já sabia, né, mais ou menos até onde os outros que estavam colocando a proposta chegariam, mas a gente teve que refazer o evento porque um deles não estava conseguindo entrar na ferramenta, a colocar a sua proposta. Então ficou um pouco chato. Então eu insisto em fazer treinamentos prévios ao Aham. evento para que todos fiquem aptos a entrar no dia do evento, no momento do evento e Uhum. conseguirem colocar sua proposta. E a alegria do fornecedor de ter que fazer de novo, não. Por questões, né, de usabilidade, muitas vezes, da ferramenta, né, do outro fornecedor não ter conseguido. Eu fico imaginando a situação Exatamente. para vocês, né, com a qual vocês tiveram que lidar. Ele tem que ter jogo de cintura, né, bastante, inclusive, para explicar para eles o que está acontecendo, né, de fato. Pois é, eu tento, assim, né, just in time e monitorando, falando, contato, deixo abertos os canais Aham. que a gente tem em paralelo à ferramenta, para que sempre o fornecedor acompanhe de fato o evento em tempo real, com tudo o que está acontecendo. Perfeito. E fechou o leilão, bateu o martelo, é aquilo, né? No que diz respeito a valor, né? Precificação. Ou você já viu acontecer algum tipo de negociação pós-leilão? Fechou em um valor a precificação e depois ainda vê algum tipo de negociação posterior? Às vezes, por isso que eu acho que o prévio ao leilão, o planejamento, o alinhamento das informações é muito importante. Sim, tivemos situações, e também talvez como lição aprendida, em que o vencedor depois insistiu em cláusulas contratuais Uhum, que não estavam convenientes, né, com o nosso lado. uhum, Então, assim, não necessariamente você tentando mitigar todos os riscos prévios, você vai ter o fechamento formal com esse fornecedor que trouxe o melhor valor, né? Então, perfeito. já tive situações, sim, que ou ele errou também na colocação do valor em um dos itens, e aí teve que Perfeito. refazer, é, mas podendo impactar ou não no valor final. Quando não impacta, Uhum, vejo que não tem problema, mas quando impacta aí, talvez eu não esteja sendo fair com os demais que estavam, uhum. né, participando. Mas eu acho que também mitigar qualquer risco contratual antes é excelente para que não tenha depois o problema chegou no valor que a gente queria, mas não conseguimos assinar o contrato. Então ganhou, mas não levou, Perfeito. né? O famoso ganhou, mas não levou. Então Ganhou, mas acho que não isso é levou. exato. É uma ótima frase para a gente lembrar no momento de fazer desde o planejamento, né? Até de fato lançar o leilão ali para ver se está tudo certo, tudo claro. Eu vejo também, junto a alguns parceiros nossos, né? Quando a gente fala de leilão, uma das preocupações é justamente, né? Se às vezes focar, e você trouxe um exemplo agora, né? De uma situação que vocês tiveram que lidar, focar muito no preço. E aí o fato de eu focar muito no preço, quando eu falo de leilão, eu posso estar comprometendo, né? Prazo e qualidade. Pensando nesse cenário também, Verena, né? Do leilão versus prazo versus qualidade do que vai ser entregue, você enxerga que. Na verdade, não é nem você enxerga o que eu queria perguntar para você. Dentro da experiência que você já teve, normalmente é melhor participar com fornecedores, como eu tenho essa questão, né, de poder prejudicar prazo e entrega, qualidade e entrega, desculpa, já com fornecedores que são homologados, com os quais vocês já tiveram algum tipo de contato no passado, ou não. Talvez o objetivo do leilão seja justamente que eu traga novos fornecedores e esses fornecedores vão participar comigo. E aí tem alguma forma de mitigar, né, esses riscos ao longo da própria jornada ali de aquisição. Se você puder compartilhar um pouco com a gente, né, do que tem sido Uhum. boa prática, talvez nessa questão de homologar ou não, e o que pode impactar, né, no caso de eu não conhecer de fato a fundo, né, o fornecedor. É,
é uma pergunta bastante provocativa, porque eu entendo que é saudável a gente ver o mercado de tempo em tempo, dar oportunidade para novos players, para novos entrantes. Obviamente que é mais simples, talvez mais confortável a gente trabalhar com quem a gente já conheça, né? Até para a gente ter a garantia da qualidade que iremos receber, né? Então, e que o nosso cliente interno também fica mais confortável quando ele já conhece, né, o fornecedor. E a troca existe, tem uma resistência e tem um risco que todos têm que estar abertos a correr, né? Então, seja o próprio fornecedor, Perfeito. seja o cliente nosso interno, seja o departamento de compras. O que eu acho que, como eu disse, tempo em tempo, vale sim a gente trazer novos fornecedores. O leilão, até, eu acho que o leilão reverso, ele é feito para justamente a gente poder ver como está o mercado se comportando a nível, né, de preço com novos entrantes. Por que não? Né, eu acho que ele promove justamente isso. Quem quer pegar a carteira, né, da empresa, o fornecedor que quer tá investindo para entrar na sua empresa, ele vai fazer um esforço. E se ele Perfeito. não for conhecido, existe o trabalho prévio que eu mencionei, a da RFX, para que você entenda se ele é apto ou não a entrar nesse leilão. Então, se você não o Uhum. conhece, faça um benchmark, né? Vamos ver se ele já fornece para outra empresa, o que, que ela fala a respeito dele em termos de qualidade. Ou visita o fornecedor, vê o material, faz estudos, né? Dá uma prospectada para você não ter erro caso ele venha a ser o vencedor. Mas eu acho que tem sim que trazer novos entrantes, tem que dar oportunidade, ainda mais quando eu disse a situação mercadológica, muitas das vezes a gente está, sei lá, fazendo um leilão reverso de commodities, né? E a gente sabe Uhum. que é super difícil negociar commodities, né? Muitas vezes a gente está na mão, né, dos fabricantes. Então, quanto mais fornecedor a gente tiver para fomentar essa disputa comercial, melhor. Perfeito. Perfeito. De fato tem. Depois eu vou te perguntar, né? A gente falou de saving, mas também quero saber, né, quais benefícios adicionais, né, o leilão traz para a empresa. Mas de fato, quando a gente fala, né, de maneira geral de leilão, seja ele reverso ou não, né, qual a ferramenta vai ser utilizada, tem muita coisa, né, positiva que pode ser extraída ali no dia a dia da empresa. E aí eu queria, de novo, né, dentro da tua experiência, o que é indispensável quando a gente fala, né, de ferramentas de leilão? Vamos focar no reverso, pensando em ferramentas digitais, tá? Mais do que ferramentas. Às vezes a gente fala ferramenta, pode ser uma planilha de Excel, pode ser qualquer outra Hum. coisa. Né? Mas pensando especificamente em ferramenta digital, o que você acha que é indispensável? Bom, de partida, eu acho que ela tem que ser friendly, né? Tem que ser fácil para quem vai manuseá-la, para quem vai colocar a proposta, né? Então, não adianta a gente pegar aquelas ferramentas já setadas, né, com modelos, templates muito globais, que o nosso fornecedor, às vezes local, não vai compreender, né? Não vai, né, ficar tranquilo na hora de colocar a proposta, né? Eu acho que tem que ser também ferramentas que flexibilizam, né, de fato, o que a gente quer colocar, né, a especificação, as unidades, então tem que ser uma ferramenta que ambos os lados fiquem confortáveis em utilizar, né? Perfeito. Eu acho que isso faz toda a diferença aí na hora que a gente tem que escolher a ferramenta. Perfeito, perfeito, Não Verena. sei se foi muito simples, mas eu acho que é, a gente às vezes quer colocar muita tecnologia, deixar ela densa, e acaba não sendo É, fácil no dia a dia. eu não acho que foi simples, eu acho que foi direto ao ponto mesmo. De É, fato, né, o que é imprescindível, né? O que não é negociável quando a gente fala de tecnologia, de itens, né, ou funcionalidades em uma plataforma. Então, eu acho que dada a experiência que você já tem aí foi bem, bem preciso, com certeza. Bem claro. deixar tropicalizar a ferramenta é fantástico para a realidade, né, que está sendo feito o leilão. Perfeito. E aproveitando esse gancho, já que a gente está falando de ferramenta digital,
tem alguma coisa, né, que você possa compartilhar com a gente relacionado a algum tipo de frustração, né, no processo de implantação de alguma plataforma. E aí a gente vamos focar só na plataforma, né? Obviamente a gente não vai citar nomes, mas Por falar do favor, não processo me coloque numa saia justa. não é É, a intenção. Mas, por exemplo, preço, era para ser uma coisa, foi outra, prazo, né, de implantação muito longo. O que você puder compartilhar com a gente aí dentro das experiências que você teve? eu acho que toda implantação de ferramenta, né, é dolorida, né? Seja ela para gestão de fornecedores, seja ela de leilão, tomada de preço, seja ela financeira. Eu acho que toda implantação é dolorida, tá? Mas eu acho que talvez as minhas experiências, às vezes a gente quer deixar o processo tão compliance, tão completo, que torne-se robusto, burocrático, e não agrega valor no final, Uhum, né? Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais ferramentas, né, que se conversam, que facilitem o processo operacional, mas que não deixem mais burocrático para ambos os lados, né? perfeito. Então, já tive, já ouvi de grandes empresas que implementaram em ferramentas mundiais, globais, e voltaram atrás depois de implantada, porque viram que não agregava valor ao processo. E falando Perfeito. de combo, supply chain, né? Aham. Então, eu já escutei muitas empresas, sim, que implantaram grandes ferramentas e mudando a gestão, digamos assim, o novo já falou, pelo amor de Deus, tira isso que não está ajudando, está atrapalhando, né? Por mais que você Nossa. queira lá deixar o processo compliance, deixar o histórico alinhado com o RP da empresa, nem Uhum, sempre a ferramenta vai ser a melhor solução para o dia a dia daquele negócio, daquele business, né? Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente implanta uma ferramenta, entender muito bem se ela vai agregar valor pro negócio, pro core business da empresa que você está. perfeito. E aí, o que eu entendo, né, do que você compartilhou agora com a gente é, de fato, não olhar de maneira isolada, é isso? Para compras, tô pensando no core, né, como um todo da empresa. Por exemplo, para compras, inclusive, né? Eu acho que mais do que isso, se eu puder reforçar, eu acho que assim algumas ferramentas globais elas não se adequam à realidade local, às vezes. Perfeito. Então, faz sentido para alguns países, mas para os outros países não vai agregar valor, pelo contrário, vai deixar o negócio muito mais, o processo muito mais longo, o processo mais burocrático, e não Uhum, vai garantir que o resultado vai ser diferente lá na frente, não vai mitigar os riscos, de repente, que eles estão pensando num outro país para o Brasil não funcione, perfeito. né? Então, eu acho que quando tem que implementar alguma ferramenta, tem que tomar muito cuidado para ver se adequa à realidade. E aí, né, dependendo, obviamente, da cultura, do processo da empresa, escolher separadamente, infelizmente. Ou aplicar, às vezes até aplica-se, né, implementa-se a ferramenta, mas ela fica inoperante em alguns locais, que eu acho que é um gasto de dinheiro, né, de alguma Uhum, forma, mas precisa se aplicar, então vamos aplicar, vamos implementar. Porém, não vamos utilizá-la por isso ou por aquilo, por algum motivo, né? perfeito. Perfeito. E, Verena, vou explorar você mais um pouquinho, tá? Tenho Fique à mais duas. vontade, se eu puder contribuir. Legal. Eu tenho mais duas perguntas aqui que eu acho que para os nossos ouvintes são perguntas que de fato vão agregar no dia a dia deles, né? Pensando nos nossos compradores. Não vou usar o teu, acho que daí como é que fala? É propriedade intelectual sua já, Ah, compradores, né? imagina, spread to the word, isso daí todo mundo tem que usar, a gente tem que mudar o mindset, sem dor, Legal. só com amor aí. Maravilha. O que que você acha, né, de uma das dúvidas que a gente recebeu? Eu acho que foi coisa de 2 semanas atrás, mais ou menos.
Você acredita, Verena, que quando a gente fala de novo, né, de leilão reverso, eu estou falando de trazer vários, né, fornecedores, essa é a grande ideia, né? Dar oportunidade para novos fornecedores, inclusive fazerem parte, né, ali da minha cadeia, né? Você acha que eu posso prejudicar relacionamentos com fornecedores estratégicos que eu já tenho a partir do momento que eu passo a usar leilão reverso como sendo uma das ferramentas principais, né, de aquisição da minha empresa? Ah, excelente pergunta. Na verdade, lembrando aí o processo old school, quando eu comecei a negociar, trabalhava em empresas de construção, o que a gente falou teste a teste, o presencial, ele agrega muito valor para algumas situações, né? Principalmente talvez para os estratégicos, porque você tem que fazer uma relação de longo prazo, criar uma relação de confiança, né? Porque o estratégico não vai ser só preço, né? Alguns fornecedores, não só estratégicos, né? Mas os críticos, enfim, você tem que trazer um vínculo muito forte com a empresa. Ele realmente, quando a gente fala parceria, né, fica um pouco vago, mas de fato o fornecedor tem que priorizá-los, né, dentro da cadeia deles, né, da carteira deles. Uhum. Eu não vou falar que o leilão eletrônico online ele prejudica, que eu não acho que é o ponto. Talvez para tomada de valor, ele sempre possa ser usada a ferramenta. Mas, se você quer fortalecer, né, a relação com esse fornecedor, com esse parceiro, vale reuniões presenciais, vale o shake hands, né, o aperto de mão, vale trazer ele para conversar, por exemplo, com o diretor das suas empresas, né, com uma posição que vai mostrar o peso e a responsabilidade daquela parceria. Tá? Então, eu não isento realizar o processo de tomada de preço pela ferramenta. Tá? Isso a gente pode fazer. Porém, a gente deve acrescentar uma pitada de relacionamento que não pode se perder quando a gente fala de parcerias estratégicas, de parcerias Perfeito. de fornecedores críticos. E aí, muitos vão falar, mas de repente o fornecedor está em outro estado. Ok, faz online, mas faz com um fórum pesado para mostrar a importância daquele relacionamento, né? É, de fato, mostre a dependência e a necessidade que você está colocando nele. Então, assim, eu acho que vale o olhos nos olhos, seja via online ou presencial. Isso eu não vou nunca abrir mão quando é uma parceria pesada que precisa ser feita. Perfeito. Perfeito. E aí, você falou bastante de relacionamento, né? Independente da ferramenta, né, que vai ser usada. Mas eu concordo 100% com você. Quando a gente fala de relacionamento, de fato, puxar, né, o fornecedor para ele se sentir como um parceiro, né? E não ser só Isso um aí. relacionamento ali de compra e venda, que é o que a gente acaba vendo muitas vezes, né? Enquanto tá tudo bem, tá tudo lindo, somos parceiros, a palavra parceiro é usada, e aí depois é fornecedor, né? Muda Exatamente. de parceiro para fornecedor. E isso, eu vejo o time de compras mesmo, né? Com uma força muito grande para fazer isso. É claro que vai depender da estrutura, né, da empresa, para que o time de fato tenha braço, né, para poder fazer, acho que uma aproximação maior de um fornecedor estratégico, no estilo que você falou, que eu também considero como sendo ideal, né? O tete a tete ali. Mas isso demanda também, né? Demanda tempo, demanda abraço, e talvez a gente tenha que, de fato, de todos, nem sei se tem como, né, de fato, levar para esse lado, mas quais são os estratégicos dos estratégicos, né? Se eu pensar em um time que é muito enxuto, mas não pode deixar de acontecer, né? Essa aproximação ali, porque a gente está falando de impactar a empresa sair perdendo, né? No final das contas. Então achei muito, muito importante, né, isso que você falou. E ouvintes, o nosso podcast ele é muito culto, né? Então a gente está falando de etimologia desde o início, né? E parceria, querendo ou não, a gente está falando, né? A etimologia é dividir, né? Então que seja algo, quando a gente vai falando de dividir, que seja benéfico, né? Para as duas partes.
E, de acordo com o post da própria Verena que eu vi, né, não pode ser algo que uma hora eu ganho e outra hora você ganha. Né? De fato, a ideia é que estejamos ganhando juntos sempre. Né? Eu acho que isso aí é o que define parceria, tá? No meu ponto de vista. Isso aí, E concordo plenamente. Verena, a conversa está ótima, né? Dava para ficar mais uma hora aqui com você, né? Para a gente explorar todo o conhecimento que você tem, eu tenho certeza. Mas vou ter que ir para a última pergunta, infelizmente. E a última pergunta, que muitos ouvintes, né? A gente às vezes fica procurando a bala de prata, né? Mas talvez a gente não consiga trazer a bala de prata, né? Quando a gente fala de leilão reverso. Mas o que a gente pode fazer, né? Para organizar um leilão reverso? A prova de falhas eu acho meio forte, mas quais são, né? O guidance, igual você falou no começo, né? Também. O que a gente pode trazer de insights aqui, né? E talvez o caminho. O caminho não, o mapa, né? O caminho eles vão ter que trilhar. Mas a gente trazer o mapa para os nossos ouvintes, né? O que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? Bom, acho que a gente pode complementar o que a gente falou ao longo, né, desse podcast, mas talvez para todos os leilões que a gente venha a fazer, é interessante, no meu ponto de vista, o que eu estabeleci para nossa equipe, né, que eu sempre, com as lições que eu aprendi, primeiro, tentar fazer tudo online desde a RFI, onde todos vão ter as mesmas informações no mesmo período, ok? Todos devem preencher, principalmente as perguntas mais essenciais. Não deixe de, ou não aceite perguntas não preenchidas previamente ao leilão, ok? Uhum. Na RFP, tem que deixar claro, especificar os itens de maneira bem transparente ou bem detalhada, para que todos saibam de fato o que eles vão orçar, quanto eles vão orçar, né? E que unidade de medida eles vão orçar. Eu acho que isso é essencial. Se você puder abrir os itens ao máximo, né, para que na equalização do quadro de concorrência, né, na tomada de preço, você tenha decifrado cada um dos itens de uma maneira clara, é o melhor que a gente fazer um cost breakdown lá de cada item. Caso não consiga quebrar ou né, juntar os itens, que seja claro para os fornecedores e para nós, compradores, o que está sendo orçado naquele momento. Tá? Deixar claro também, eu acho, toda a parte de agreement contratual previamente e ter aceito isso pelos concorrentes previamente, para que depois não tenha problema né, com o vencedor, você tenha que trocar o vencedor por algum desacordo Perfeito. contratual, né? Estipular bem o tempo também do processo, tanto o tempo de planejamento, né, como o tempo do evento. Eu acho que para eles se prepararem e para nós aqui utilizarmos dessa prática da melhor maneira, que é otimização de tempo, de fato, que o leilão né, promove para a gente, traz, que é bastante válido. E, enfim, eu acho que escolher bem os fornecedores que vão entrar no processo de tomada de preço. A gente não precisa colocar todos para tomada de preço. Óbvio que o leilão ele faz sentido quanto mais fornecedores, porque aí eles brigam entre eles, né? A gente deixa eles competirem com eles mesmos, mas não se arriscar. E deixa claro, por fim, a tomada de decisão se vai ser feita comercialmente ou se vão ter outros critérios. Perfeito. Eu acho que o melhor de tudo que você trouxe nesses exemplos é que, ao longo do podcast, você foi trazendo alguns exemplos reais, né? De como isso pode ser aplicado e como, de acordo com algumas situações, né, dentro da tua experiência, vocês resolveram isso. Então, ouvinte, né, depois de pegar essa super dica aí, né, do leilão reverso à prova de falhas, que a Verena acabou de compartilhar com a gente, se ficar em dúvida, né, de exemplos práticos, volta um pouquinho aqui no pod, que você vai ver que ao longo, né, de tudo que a gente conversou tem exemplos reais ali, né, de como isso foi resolvido, que tipo de situação gerou.
Muito obrigado, Verena. Tá? A gente está muito feliz de ter recebido você. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo conhecimento que você compartilhou comigo e com os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente vai agregar muito aí no dia a dia, né? Dos compra-amores. Muito obrigado. Eu que agradeço, vocês foram maravilhosos aí no suporte, no contato, é um prazer estar aqui dividindo com vocês. Você também me trouxe agora um insight valioso que eu não tinha pensado antes. Eu vou fazer um fluxograma aqui para a equipe das etapas prévias até a realização do leilão reverso, porque o fluxograma vai trazer, né, essa sua última pergunta de maneira bem didática para nós. Muito obrigada também por essa troca. Fico à disposição para a gente conversar o que for necessário. E vai compartilhar com a gente no LinkedIn, né? Esse fluxo. Com certeza, com então certeza. Tá, bora. Então eu vou estar acompanhando por lá. Obrigado. Obrigada a vocês. Um abraço. Tchau. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.